Glória a Deus, estamos felizes que hoje está aqui o nosso gaiteiro internacional, o Tito, quebrando louvor, quebrando tudo aqui, glória a Deus. É o não é, Titão? É, isso aí. Esse dia foi assunto até pro Twitter, que falaram que teve um pandeirista que entrava na igreja e rebentava o louvor. Eu não aguentei, falei, nós temos um gaiteiro, que também chega lá e de vez em quando dá um show à parte ali. Glória a Deus, gente. Desculpa aí, deixa eu mostrar para vocês minha Bíblia nova. Um irmão aqui semeou na minha vida no Super Seed. Ela me ama, né? Que foi a esposa do Julião. O Julião está aqui hoje, posso falar. Ele me ama, eu acho que eu não leio a Bíblia, irmãos. Agora eu fiquei na dúvida. Estreando, viu, Julião? Você que está acompanhando de casa do Porto aqui hoje. Super Seed, gente, Super Seed foi incrível, né? Precisamos marcar outro logo. Glória a Deus. Alguém que nos visita hoje pela primeira vez, Deus abençoe. Lá atrás vem Deus abençoe, em nome de Jesus. Vocês são muito bem-vindos aqui, viu? Venham sempre, somos uma família. E nós nos alegramos muito quando outra parte da família vem congregar conosco, né? Deus abençoe. Vamos lá, gente. Estou com uma palavra boa aqui hoje. E enquanto estava preparando a palavra, de manhã, de verdade, assim, ó, sentado na mesa, terminando, fechando, assim, e estava algo queimando no meu coração e eu não estava conseguindo discernir. Vocês acreditam que Jesus ainda usa profeta na terra? Usa. Aí uma profeta mandou uma mensagem para mim. Tive um sonho aqui. Eu falei, eita. E foi confirmando toda a palavra que Jesus estava falando no meu coração. E eu quero ministrar essa palavra para você. Domingo passado, o Vande esteve aqui ministrando, foi incrível demais, né? E aquela palavra ficou ecoando assim no meu coração. E já faz um tempo que eu venho pensado em algo. E Deus tem falado muito comigo a respeito disso. E hoje eu queria assim, ó, que você respirasse fundo, bem fundo, e preparasse seu coração assim para Jesus falar com você assim, ó, como um pai que ama um filho. Sabe assim, ó, um pai que ama muito o filho e precisa sentar com o filho assim e tirar um monte de coisa limpo. Você já teve isso? Meu pai não foi muito presente, mas eu tive bons amigos, bons pastores, que faziam isso comigo. Sentava na mesa e falava, cara, ó, tem uma coisa que eu preciso falar para você. E algumas delas não desciam muito doce. Mas depois, o resultado era de bênção e de paz. E eu estive pensando assim nessa semana, sobre, às vezes, nós, como igreja, ficamos felizes demais, e isso é bom, com a igreja que nós estamos. Eu não sei se, eu sei que eu sou suspeito de falar, eu sei, mas eu sou apaixonado por essa igreja, essa casa de filhos, essa congregação, essa família, esse corpo que é parte de algo tão maior que o Senhor tem nos dado para participar. Mas eu olho assim, não sei se é porque a gente viu tanta coisa acontecendo, né? Se você não sabe, deixa eu explicar para você como é que nasce uma igreja. Uma igreja nasce dentro de um quarto, de madrugada, com lágrimas, quando você fala para Jesus, você não sabe o que você vai fazer. Aí você acha que Jesus vai, por misericórdia, dar um golpe e levar você para a glória, para você não ter nenhum problema mais. Jesus fala assim, eu tenho algo que eu quero construir. E aquilo começa a queimar no seu coração, e começa a nascer uma igreja. Nós não abrimos uma igreja. Uma igreja nasceu e Jesus gostaria de confiar isso a alguém. Então uma igreja nasce assim. E você diz, tá bom. Você diz, eu topo.
Eu quero estar envolvido em tudo aquilo que é do Senhor, eu topo. Se tem uma herança que o Senhor deseja derramar na minha cidade, eu topo. Aí Jesus falou, feito. Aí depois que ele fala feito, você acende a luz e fala, o que eu fiz? Assim que nasce uma igreja, no secreto. E aí quando essa igreja nasce, você faz, obrigado, irmão. Jesus te honre mais e mais. Esse cara é lutador de jiu-jiteiro. E é um dos melhores que eu já vi. Mostra o vídeo pro pessoal do braço lá do seu amigo. Falei para ele, tem sorte que eu não treino, gente, senão ele ia ver só. Aí nasce uma igreja, aí começa a ser gerada expectativa dentro de você. Sabe expectativa? Sabe quando você marca o casamento seu, assim? Quando você marcou o casamento? Eu marquei o casamento, viu? Pode falar, Vivi? Não sei se eu posso. Eu não consigo, eu falo. Eu marquei o casamento 4 meses antes de casar e... Aí foi gerando uma expectativa, né? 4 meses antes de casar eu marquei o casamento, mas era muito pouco tempo. Tem outro aí que está na mesma vibe. Cadê o nosso amigo contrabaixista? Está ali. Loucura, gente. E é assim que é bom, que daí nós vamos vendo Jesus se movendo, abrindo as portas, as coisas acontecendo, fluindo, o coração fica apertado, e aí vai indo, né? Mas Jesus faz. Aí é gerado um monte de expectativa. E a igreja é assim, é gerado um monte de expectativa, aí as coisas vão fluindo, vão acontecendo. Aí esses dias eu estava lembrando da parede azul e branca. Quem estava aqui no começo? Gente, vamos projetar, olha, vamos arrumar essas fotos na virada do ano. Nós vamos colocar aqui para você ver como é que... Vou contar. A Lisângela e o Henrique estão aqui. Cadê a Lisângela? Ali, está aqui? Está ali. Lisângela e o Henrique. Cadê o Henrique? O Henrique estava aqui, foi embora. Ah, está firme com Jesus, né? O Henrique, a Lisângela. Antes de eu contar, eu preciso saber, né? O púlpito era para o lado de lá, né? Não sabia se ficava para o lado de cá, para o lado de lá, e tinha um buraco aqui, um negócio horroroso, quando eu lembro. Aí nós arrumamos um negócio menor que esse aqui, 2x2. Colocamos, e não tinha nada para pôr esse negócio, colocamos um tapete de couro de vaca, quadriculado, uma caixinha de som. Você estava aqui também, Ivo? Não, se disse não estava, né? O Ivo veio depois, porque estava com vergonha, acho. Aí assim, um tapetinho assim, mano, e uma caixinha desse tamanho, que o Daniel, Deus abençoe Daniel, nossa, por isso que o cara está voando, semeador incrível. Arrumou para a gente uma mesa, sabe de quantos canais a mesa? 4 canais a mesa. Colocamos um microfone, a caixa para um violão, e o Henrique corajoso e a irmã Lisângela subiram, naquele negócio parecia mais um palanque de festa de quermesse. E o Henrique com o violão e a irmã cantando, eu olhei aquilo lá e falei, gente, está parecendo dupla sertaneja. Gente, pensa numa imagem muito ruim de se lembrar. Mas eu olhava aquilo, mas eu tinha tanta expectativa em Deus, porque Deus começou. E quando Deus começa algo, Ele garante o sucesso. Escute, Deus está falando com você, se foi Ele que começou, Ele garante que você vai chegar até o fim. Ele sustenta. Primeiro microfone você viu de ver um Adriano louco, servindo a Deus na outra igreja, porque devia estar com vergonha também de ficar aqui. Brincadeira, Adri? Foi o tempo certo. Entrou aqui, falou, Lê, eu vou semear um microfone sem fio. Eu falei, microfone sem fio? Microfone sem fio? É, semeou. Primeiro microfone sem fio aqui, o Adri está ali, e eu falava para ele assim, cara, você sabe que você está só dando rolê, e eu tenho toda a paciência do mundo, e vou esperar, e vou continuar amando você e a Débora até que vocês entrem para ficar lá com a gente. Eles estão, Deus prometeu, Ele cumpre. E aí, sabe, vai gerando, e vai acontecendo um monte de coisa, você vai ficando feliz, daqui a pouco a igreja vai tomando forma, você vai entendendo o desenho com maior clareza. Aí uns amigos que não bate bem, vêm, porque não bate bem. Gente que chega no início de igreja, igual o André chegou aqui, o André tinha qualquer lugar para ir, ele entrou aqui um dia e falou, Jesus falou comigo que eu vou ficar aqui. Eu falei, então fica. E aproveita, já pega o teclado, toca, faz alguma coisa. E a gente vai vendo Deus fazendo coisas incríveis, milagres em cima de milagre. Aí meu amigo Fu, que está lá, não deixava na porta de segurança.
Porque eu falei para ele, fica lá de porteiro. Ele falou, cara, o pessoal não vai vir mais na igreja. E você vai vendo, por mais assim improvável que seja, Jesus vai encaixando as pessoas, porque Ele deseja fazer com que dê certo. E aí você olha assim, a sua igreja, a nossa casa, vai tomando forma, as coisas vão se encaixando, e aí você olha aquilo e vê aquilo incrível, e eu estou tendo a alegria de cada vez menos ver a minha mão sobre a igreja que é do Senhor, porque Ele é o cabeça, e as coisas começam a acontecer e Deus vai fazendo. E aí você olha e fala, cara, que incrível. E o coração da igreja queimando por Jesus, querendo Jesus, e você vê Jesus em tudo. E eu essa semana fiquei pensando em tudo isso. E assim, a cara da igreja, tudo é incrível, tudo é lindo. As luzes é lindo, o louvor é lindo, os irmãos são lindos, e tudo é lindo. E aí eu estava já tão feliz com isso, e Jesus começou a falar no meu coração, e começou a trazer um certo peso, e eu sabia que Ele queria falar alguma coisa comigo, que talvez eu não estivesse entendendo. E aí assim, hoje de manhã, quando eu recebi essa ligação, fechou tudo na minha mente, o Espírito de Deus trouxe luz, e eu preciso entregar essa palavra para você, porque Jesus trouxe você aqui, pôs você nessa mesa, como se você estivesse só com Ele, numa mesa, e Ele deseja ministrar uma palavra no nosso coração, que é mais sobre um alerta, para nós não nos iludirmos com as coisas que são aparentes. O Vande veio ministrar aqui incrivelmente, e depois daquilo gerou toda essa busca por um entendimento, discernimento acerca de Jesus, do que Ele queria falar. E Ele deu uma palavra para nós hoje, e eu peço para você, segure firme aí, fique firme, porque a igreja de Jesus não estaciona, ela não para, e não faz igual o pai de Abraão, que para numa cidade e morre lá, sem cumprir um propósito, que era chegar até uma terra que manava leite e mel. Aí depois Abraão teve que vir e ir em direção a uma terra que Deus prometera. A igreja não para, a igreja continua avançando, a igreja continua crescendo. Mas quando eu falo que a igreja continua avançando, crescendo, não são as coisas aparentes. Nós estamos falando da igreja de Jesus, da sua noiva, estamos falando de você. Você precisa continuar evoluindo. E o texto que eu queria compartilhar, a base para a nossa mensagem, eu espero em Jesus que eu consiga ministrar toda, está lá em Efésios 4, a partir do verso 14. Abra aí sua Bíblia, liga sua Bíblia. Diz assim, Efésios 4, a partir do verso 14. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. O verso 15 diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Você sabe que o capítulo 4 de Efésios é o texto que Deus deu quando nós começamos a nossa igreja. Efésios 2:10, capítulo 4 de Efésios, é o texto que Deus deu para quando nós começamos a nossa igreja. A nossa igreja tem pilares apostólicos. Então, esse texto fala sobre
o ministério quíntuplo, o ministério apostólico, fala sobre apóstolos, mestres, profetas, pastores e evangelistas. Nós somos uma igreja que é edificada sobre Cristo, e os pilares da nossa casa é o ministério quíntuplo, apostólico, onde toda a igreja, cumprindo a sua função, esses ministérios são derramados na igreja, para que a própria igreja faça a obra do Senhor, edificando uma casa espiritual para que Ele possa habitar. Quantos entenderam? Então esse é o texto áureo da nossa casa. A nossa igreja se move por causa desses versos que você acabou de ouvir, em Efésios capítulo 4, se você ler, você vai entender a nossa igreja como é. E o versículo 15 diz antes: seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. E eu fiquei pensando nesse verso, e comecei a olhar para dentro da nossa igreja, porque o fato da nossa igreja ser uma igreja legal, que nós gostamos de frequentar, não diz exatamente aonde nós estamos em Jesus. E muitas das vezes isso pode nos enganar, porque nós viemos aqui, a presença de Deus é real, nós sentimos a presença de Deus, nós adoramos o Senhor, há uma visitação do Espírito no nosso momento de adoração, há uma manifestação do Espírito, mas isso pode ser apenas para alguns, apenas algumas experiências na sua alma, e muitas das vezes não é uma convicção no seu espírito, e isso chamou a minha atenção. Sabe um verso que às vezes ressoa assim, do nada, eu estou em casa e eu lembro desse versículo, que fala que vocês me adoram só com os lábios e não com o coração. E eu sei que eu estou falando de uma igreja incrível, eu sei que o seu coração é incrível, você adora Jesus com o seu coração, eu sei que você entende que isso também é através da graça, não é porque nós somos bons. Mas a preocupação de um pastor, quando ministra a igreja, a preocupação é de que se há fruto, a partir de uma semente que é a palavra, quando é lançada daqui da plataforma. Nós somos uma casa paterna, há uma palavra paternal. Todo mundo que subir aqui, você entenda que há uma palavra paternal sendo liberada aqui. Você precisa entender, você precisa discernir isso, que é como se você sentasse na mesa e o seu pai, mas um pai perfeito, que não erra, que te ama incondicionalmente, deseja o seu bem, ele não quer tirar nada de você, ele quer dar, ele quer derramar uma herança sobre você, e esse pai quer que você esteja pronto para poder receber essa herança. Ele deseja, Deus não fica ansioso porque Ele é o Senhor do tempo, mas Ele deseja ardentemente que você fique pronto, amadureça, cresça, alcance uma estatura, e Ele possa confiar para você administrar uma herança incrível que já está reservado para você. Então as nossas reuniões é para isso, é para você sentar à mesa, para que Jesus possa falar no seu coração, para que Deus possa derramar no seu coração o seu Espírito, para que você possa receber a revelação necessária. Mas não é para você derramar em outro primeiro, mas é para você primeiro avaliar a sua vida, de acordo com aquela palavra, e alinhar o seu coração debaixo de algo que Deus estabeleceu para você, para que você possa assim, gradativamente, dentro de um processo incrível que Deus nos leva de crescimento, você possa alcançar uma estatura e assumir a responsabilidade sobre algo que Deus quer confiar a você. O seu culto, quando você entrar aqui, essa palavra paterna flui daqui, dessa plataforma, flui nos nossos GCs. Mas sabe qual é o problema? É quando nós temos apenas experiências na nossa alma. Nós experimentamos a visita do Espírito Santo, nós achamos lindo uma palavra incrível, nós ficamos admirados com o nosso louvor, e nós nos envolvemos no louvor, nós até dizimamos, nós ofertamos, mas o meu temor é que isso não esteja promovendo em você nenhum crescimento, porque você só está aqui
como numa reunião, e depois você vai embora aqui, tudo que é ministrado se perde. Quantos estão entendendo? E de verdade, talvez essa seja, eu já estou ficando meio tarimbado, mas a maior angústia de um pastor. Porque a vontade é que a igreja de Jesus, os filhos de Deus, cresçam. E Deus traga revelação de coisas maiores, a partir de um nível de maturidade que alcançamos. Então o verso 15 está dizendo sobre isso: cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. O propósito de Deus para nós sempre foi gerar em nós crescimento. Porque já ministrei várias vezes aqui sobre isso, mas quem sabe hoje o Espírito de Deus traz ainda mais luz no seu entendimento. Porque é como um pai que tem uma empresa, uma firma, e ele quer passar para o filho. Mas esse filho ainda é do tamanho da Noemi, 3 anos, ele não pode. Aí ele vai ensinando a filha, ou o filho, conforme ele vai crescendo, ele vai fazendo concessões, e a partir das experiências que aquela filha vai tendo com o pai, a partir daquelas concessões, são pequenas experiências, são momentos de intimidade, um relacionamento leal, sincero, aberto, verdadeiro, e aquela criança vai crescendo, de repente ele já está maior, com 12 anos, e o pai confia a ela responsabilidades um pouco maiores, mas o objetivo, o propósito é de que esse filho cresça, amadureça e tenha uma estatura suficiente para poder fazer o quê? Administrar a empresa que é do seu pai, ainda que o pai esteja vivo. Ele confia a esse filho a herança para que ele administre, até que um dia se torne dele por completo. Quantos estão... Eu não sei se alguém já entendeu a revelação da palavra aqui. Nós temos uma herança. A vida eterna é uma herança. O Filho Jesus Cristo é outra herança. A transformação dos nossos corpos, a glorificação dos nossos corpos e a derrota do pecado em definitivo na nossa vida é outra herança. E nós estamos recebendo de Deus experiências, nós estamos sendo experimentados por Deus para que possamos amadurecer e vamos crescendo e vamos recebendo um entendimento maior, uma revelação maior da pessoa de Cristo, do seu plano perfeito de salvação. Nós vamos entendendo nós vamos entendendo melhor as nossas responsabilidades no reino, e nós vamos crescendo e nós vamos amadurecendo. E amanhã eu tenho que me tornar melhor do que sou hoje, porque o meu pai me chama para a mesa todos os dias e me ensina algo novo, e é revelado o coração do meu pai acerca do plano incrível que ele tem para mim, e aquele amor do meu pai vai me constrangendo, e eu desejo o quê? Crescer, para que possa cumprir o propósito que meu pai estabeleceu para mim. Meu Deus, é sobre isso a nossa conversa hoje. É sobre você olhar para dentro de você e enxergar de verdade se você está crescendo, porque Ele deseja derramar uma herança incrível sobre a sua vida. A revelação da pessoa de Cristo, o Filho, é a maior herança que nós recebemos. Mas essa revelação não é para quem só vem no culto, olha, acha lindo, participa, se envolve. Mas amanhã, o que ela ouviu não serve para nenhum crescimento, e o pai chama ela de novo no domingo que vem, senta na mesa, porque o pai ama e insiste. É sobre essa a nossa conversa. Se você olhar no livro de Gênesis capítulo 2, Deus sempre teve um propósito estabelecido para a vida do homem. O homem foi criado
para um propósito. Veja Gênesis capítulo 2, diz assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Havia um propósito. Havia uma responsabilidade dada por Deus ao homem. No verso 16 diz assim: e o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dele ou dela comer, certamente você morrerá. Duas responsabilidades que Deus deu para o homem. Se você ler o capítulo 1, capítulo 2 de Gênesis, você vai entender Deus falando para o homem: olha, você vai dominar sobre tudo, sobre todas as espécies de animais no céu, na terra, no mar. Olha que Deus falando: tudo eu estou te dando, é seu, para você cuidar, para você administrar, para você governar sobre elas. Você vai colocar nome nos animais, você vai separar o que é bom para comer, o que não é bom para comer. Todas as árvores frutíferas é teu, estou te dando. Deus estava derramando sobre Adão o quê? Uma herança. Junto com essa responsabilidade de cuidar e governar sobre todas as coisas, veio uma única exigência: tudo é seu, meu filho. Tudo. Você vai dominar sobre tudo. Você só não pode comer dessa árvore, porque o dia que você comer dessa árvore, você irá morrer. Sabe? Às vezes eu não posso falar de você, e não se escandalize muito porque eu sou pastor e você ficar sabendo pela minha própria boca que eu tenho defeitos, porque às vezes eu vejo Deus se falando para mim, tá bom? Não sei da sua vida. Cara, eu estou te dando tanto, eu quero que você, sabe, se torne isso. Eu tenho planos incríveis para você. Eu tenho coisas incríveis para derramar sobre a sua vida. Continue trilhando por esse caminho. Continue obedecendo. Continue não tocando naquilo que eu falo para você não tocar. Continue não fazendo aquilo que eu disse para você não fazer. E parece que tem um imã puxando a gente para aquilo que Deus falou. Não! É só eu, né? Graças a Deus, irmão. Vocês são crente. Tudo seus nomes, tudo Enoque. São santos demais. Não é, nós somos assim. Eu já ministrei aqui. Parece ter uma nuvem cinza, que toda vez que a gente está assim meio vulnerável, essa nuvem vem e fica aqui. Aí você faz assim, ó. Você muda a sua visão. Parece que vira a sua cabeça. Já falei para vocês, ministrei aquilo que Paulo ministrou, falou assim: com a mente eu sirvo a Deus, eu obedeço a sua lei, mas com o corpo o pecado vive tentando eu sei que é todo mundo aqui. Então havia uma ordem dada para o homem: ó, você pode, mano, tudo é seu, governa sobre tudo, arrebenta com tudo, eu estou te dando, faça, põe o nome que você quiser, mas da árvore não. E aí o que aconteceu? Comeu, velho. Por que foi comer? Aí os outros falam, faz brincadeirinha sem graça assim, né? Foi Eva que levou a fruta para o cara comer. Mas o cara já não estava nem governando no próprio casamento, porque alguém foi lá na orelha da mulher dele. Aí ela vem com tudo pronto, embora mulheres são bem manipuladas, né? Manipulável, elas manipulam, não manipuladoras. Aí Deus chegou, mano, tem um negócio aqui, velho, que negócio legal, mas para quem que Deus falou para não comer? Falou: Adão, não coma. Então nesse momento quebrou-se um propósito estabelecido por Deus para a vida do homem. E a partir de agora o homem não tinha condição de obedecer a Deus naquilo que Deus determinou para ele como propósito para a sua existência.
E eu sei que estão olhando para mim, com os olhinhos assim, e alguns estão querendo dizer assim, cara, nem eu consigo cumprir o propósito, porque toda vez eu estou me desviando do propósito que Deus tem para a minha vida. Toda vez aparece uma fraqueza, toda vez aparece... Cara, o problema é que, ou a solução é que tendo o homem caído, Deus providenciou um plano, escute, para resgatar no homem que ele criara o seu propósito. Então, em Gênesis capítulo 2, o homem rompe com a sua parte numa aliança. E por conta disso, ele é destituído do jardim e perdeu o seu propósito. Para que serviria o homem? Em Romanos capítulo 8, agora nós, depois dessa queda, agora a nossa carne, por causa do que aconteceu lá, porque no dia em que você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você irá morrer, e a morte aqui é espiritual, é um afastamento, e por causa desse pecado também a morte natural passou a existir para o homem. O homem foi criado para ser eterno, e houve agora um rompimento, porque as promessas de Deus se cumprem na nossa vida, quando nós andamos em aliança com Ele. Toda vez que a aliança era quebrada, se não houvesse restauração, as promessas que Deus tinha sobre o seu povo não se cumpria. Deus chamou o povo para ser livre, dominar na terra. Aí o povo de Israel pecava contra Deus na idolatria e todo tipo de pecado, começava a adorar deuses estranhos. Aí o que acontecia? O povo se tornava escravo. As bênçãos de Deus estão sobre a nossa vida quando nós nos mantemos em aliança com Deus. Olha aqui, não estamos falando de erros e tropeços no nosso dia a dia. Estamos falando de quebra de aliança, de quebra de um compromisso para com a parte de Deus. Então o que acontece? Em Romanos 8 explica melhor agora a nossa situação. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Está falando que ele serve a sua carne. Mas quem tem a mente, ou melhor, quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte. A mentalidade da carne é... Vocês estão entendendo a morte que herdamos lá de Adão? Por causa da queda de Adão? A morte agora é que antes Adão não tinha consciência do que era bom e do que era o bem e do que era o mal. E o seu coração não tinha inclinação para o mal. Porque Adão foi feito, o homem foi feito para ser eterno. Então a morte não tinha domínio sobre ele, passou a ter por causa do pecado, da desobediência. Não coma, porque se você comer, certamente você irá morrer. Então quando o texto de Romanos fala assim, ó, que a mentalidade da carne é morte, ele está falando, o desejo de responder e de ceder à carne leva à morte. Ele está falando que agora vocês, a mentalidade da carne gera em você morte, mas a mentalidade do Espírito, vida e paz. Então assim, ó, quando você entende esse texto, você entende que agora, depois de tanto tempo do homem caído, Deus proveu um meio de você ter o poder de decidir a quem você vai obedecer. Porque a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz.
Tá ok? Está comigo aqui? Já vai entender melhor. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo. Aí está falando que a nossa carne, a nossa alma, os nossos desejos para o mal, as nossas concupiscências, as nossas vontades de ceder aquilo que nós sabemos que não devemos. Ele está falando que isso nunca se submete a Deus. Já ministrei isso para vocês. Aquele desejo fica, se não é o Espírito de Deus, ela não se converte, a carne não se converte. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Então agora é o seguinte, olha o nosso estado. Deus dá para nós agora o poder de decidir a quem nós iremos servir. A questão é, você tendo ouvido uma palavra que pode gerar vida em você, o que você irá decidir com relação a essa palavra? Vocês estão comigo aqui, amém? Amém? Amém, vamos lá. 2 Coríntios 10 diz assim, ó, e 3 diz assim, pois, embora vivamos como homens na carne, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ou seja, carnais, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. E estaremos prontos para punir todo ato de desobediência, uma vez estando completa a obediência de vocês. Então agora é o seguinte, olha. Deus, olhando para nós, Ele provê um meio em Jesus Cristo, de nós termos o poder de decidir pelo bem. Deus deu para nós um meio de correspondermos às mesas que temos com Ele de forma positiva. E essa palavra está sendo gerada em nós para nós entendermos de que a vontade de não obedecer a Deus nós herdamos de Adão. Mas a vontade de obedecer a Deus nós herdamos de Cristo. O Adão trouxe morte. O primeiro Adão, alma vivente, trouxe morte. O segundo Adão, Cristo, trouxe vida no Espírito. Vocês estão comigo aqui? Aguenta aí que você já vai entender essa mensagem. Então nós temos agora um quadro diante de nós. Nós ouvimos uma palavra do nosso Pai. E Ele deseja nos preparar, gerar em nós uma estatura, para que possamos tomar de volta, receber de volta a herança que foi perdida. Através de Cristo nós podemos obedecer a Deus. E a grande questão que se instaura na nossa vida é exatamente essa. Nós não temos desculpas por não corresponder à altura daquilo que Deus está nos ensinando. Vocês estão comigo aqui ainda? Embora vivamos como homem na carne, está falando assim, ó, para mim e para você, com as mesmas fraquezas, com os mesmos problemas, com os mesmos altos e baixos que você tem, que eu sei que tem, porque eu também tenho como pastor. Acredite, tem, e muitos. O texto está dizendo que nós não lutamos na nossa carne, porque na nossa carne nós não podemos agradar a Deus, é o texto que eu li. Não existe como eu lutar na minha própria força, porque Deus proveu um meio de nós vencermos. E se veio de Deus, não pode ser um resultado nosso e do nosso esforço.
Aí quando eu falo isso, algumas pessoas entendem errado. Ela entende assim, ó, que ela não precisa mais buscar a Deus, porque se Deus pode fazer tudo, se Deus é quem proveu tudo, se Deus é quem arrumou todo jeito, mas aí ele não ora mais, ele não lê a Bíblia mais, ele entende errado. Aí Deus, que é muito rico em misericórdia, continua fazendo ele prosperar, ele continua bem, a igreja continua incrível, a igreja com louvor maravilhoso, a palavra maravilhosa, ele continua dizimando, a semente tem na mão dele, ele continua bem, mas a questão é que ele está bem por fora, sendo que por dentro não há fruto, porque ele ainda acha que são essas coisas que convencem a Deus que ele é uma pessoa boa. Eu estava meio doido esse tempo atrás, porque eu ficava pensando, cara, a igreja está boa pra caramba, nossa, está tão bem. Eu falei até para alguns filhos aqui, a igreja está tão bem. Eu falo, cara, isso é que me preocupa. Eu tenho medo de nós ficarmos escondidos atrás da beleza que se apresenta, e a gente enganar nós mesmos, que está tudo bem, porque os cultos são incríveis. Porque se eu tivesse ruim, o culto não seria bom. Eu tirei 2 semanas aqui da igreja, porque eu fiquei olhando para dentro de mim. Eu queria saber se realmente eu estava bem com Deus, ou se era apenas um resultado de algo que nós conquistamos ou construímos com a nossa própria mão. E estávamos felizes porque estava tudo bem. E nós paramos de olhar para dentro, eu parei de olhar para dentro de mim, para saber se eu estava bem com Ele. E às vezes quando a gente fala isso, que Deus proveu os recursos para nós vencer, que as armas não são carnais, são espirituais, o cara não ora mais, não jejua mais, não lê a Bíblia mais, não faz mais nada. Porque ele acha que Deus já fez tudo. Tem uma hipergraça aí que você não precisa fazer mais nada. Mas na verdade, é quando eu entendo que todos os recursos que eu preciso para vencer os meus maus desejos e as minhas concupiscências se encontram em Cristo, o meu coração deseja estar com Ele, porque eu sei que é só nele que existe um escape para a minha vida torta. Ainda pode falar torta e torta, né? Pode. Aí o meu coração deseja estar com Ele. Aí eu começo a buscá-lo, porque Ele é tudo que eu tenho. Porque eu não posso confiar em mim mesmo. Porque na minha carne eu não posso agradá-lo. Então eu mortifico a minha carne buscando a Ele. E estando na presença dEle, a santidade dEle repousa sobre mim. Eu andando com Ele, eu me torno parecido cada vez mais com Ele. Então, quando eu vou buscar a Deus, não é por algo que Ele pode me dar, mas é por algo que Ele é. Aí o meu coração deseja Ele mais do que tudo. Porque eu não posso confiar em mim. Eu não confio em mim mesmo. E essa foi a nossa introdução, agora eu vou para a mensagem. Há um desejo de Deus de nos tornar parecido com o Filho Cristo. E se você não olhar para dentro de você, e se você, olhando para dentro de você, não enxergar a personalidade, o caráter, a vida de Cristo, você está indo no caminho errado. Porque os cultos nossos, os nossos encontros, se você ler o capítulo 4 de Efésios, é sobre isso que estão falando ainda, os nossos encontros é para formar Cristo no nosso irmão. Por mais que nós gostamos de uma resenha, de um churrasco, sempre será o objetivo principal, derramar Cristo, mesmo que seja na resenha, mesmo que seja num churrasco.
O texto de Romanos capítulo 8 diz assim, ó: sabemos que Deus age. Quem age? Deus. Em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam. Algumas traduções dizem assim: sabemos que todas as coisas cooperam juntamente com aqueles que o amam, para trazer à existência o que é bom, com os que foram chamados, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus age para restaurar um propósito. E Ele fala que Ele usa todos os meios e todas as coisas para que o propósito sobre a sua vida seja restaurado. E às vezes você está passando por momentos de aflição e você precisa entender que Deus está querendo mostrar algo para você. A única forma que Ele encontrou de chamar a sua atenção, porque você não vai mais à mesa com Ele, é através de um sofrimento, é através de uma tristeza, é através de uma perda, é através de um aperto no coração. Mas é Deus chamando você para a mesa, para que possa continuar realizando o propósito que Ele chamou você para cumprir. E meu filho, deixa eu falar um negócio para você. Se nós não obedecermos quando Ele ministra daqui de cima, Ele vai pegar você, vai cercar você e vai sentar você na mesa de uma forma ou de outra. Não adianta fugir. Eu ia contar um testemunho, eu nem vou contar. Vou ficar muito longo. Outro dia eu conto numa mesa. Deus age com uma finalidade na sua vida. Esse culto, essa reunião incrível, esse louvor incrível e essa luz incrível é só um meio de Deus se revelar a você e revelar a você o seu propósito. Ele não se resume a isso. Essa é apenas uma forma dele mostrar e falar com você. Você está aqui comigo ainda? Vamos entender. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Deus age para quê na sua vida? Qual é a intenção de Deus de trazer você aqui? Qual é a intenção de Deus de cercar você? Em todas as vezes que você quer ir para longe. E todas as vezes Deus te cerca. E se você parar para pensar, das vezes que Ele te cerca, Ele não tinha motivo nem para ir atrás de você. Mas Ele continua sendo o bom pastor que dá a vida pelas suas, que deixa as 99 no aprisco, que vai atrás daquela que se perdeu. É você. Deus age, porque Ele nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, é aqui que começa o nosso problema. Porque aos que predestinou também chamou. Se Ele te escolheu, e a predestinação, não dá para a gente ministrar sobre isso, aqui é no contexto imperativo, porque o chamado é para todos, mas não são todos que. Então aqui o texto está dizendo, e aos que chamou, e aos que predestinou, também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Então a questão toda que eu e você precisamos entender é que se Deus te chamou, Ele já te justificou diante dEle. Você é filho aceito por causa do que Cristo fez, em Jesus Cristo. O modelo é sempre seu filho, mas o chamado é para que você se torne cada vez mais parecido com o Filho Cristo.
E aí essa pergunta que eu falo para você, se você sai daqui, desse culto, dessa reunião, depois de ouvir uma palavra incrível, e você não alinha o seu coração à palavra que está sendo ministrada, a chance de você se parecer com Cristo é cada vez menor. Vamos lá, Tiago capítulo 1, verso 19 diz assim: meus amados irmãos, olha o que Tiago está falando, e agora é a nossa mensagem. Tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. 21 diz assim: portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Repare que ele está falando assim, ó: tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Livrem-se de toda a impureza moral e maldade que prevalece, e aceitem humildemente. Aqui ele está falando para mim e para você sobre um crescimento. Ele está falando para mim e para você: livrem-se. Ele não está falando, eu vou livrar. Ele está falando que você tem que livrar-se. Eu acabei de ler para você: aos que chamou, aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Está falando daquilo que competia a Deus fazer, Ele fez. Mas agora é você quem tem que se livrar, é você que tem que promover esse crescimento, esse avanço na sua vida. É você que tem que parar de deixar, sabe? Você tem que tomar a decisão de parar de viver no pecado, em função do pecado. Está meio demodê, né? Falar de pecado na igreja, ainda não sei. Mas eu estou lendo a palavra, e ouço o que mais diz essa palavra. Aceitem. Quem tem que aceitar? Aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Então eu tenho que me submeter à palavra, para que eu possa ser. Não existe salvação sem submissão. Porque aquilo que foi destruído lá no jardim, Deus restaurou em Cristo. E agora você pode de novo voltar a obedecer. E hoje você precisa sair daqui olhando para você e vendo se você obedece. Vou continuar. 22 diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Porque você acha que você engana Deus. Às vezes você acha que até engana o pastor. Mas quase sempre você não engana o pastor e nunca vai enganar Deus. Sejam praticantes e não apenas ouvintes. Você precisa sair daqui com essa palavra e analisando e pesando seu coração. Porque se você ouvir essa palavra e continuar fazendo as coisas que Deus já falou para você parar, porque você não tem, eu estou lendo aqui que as nossas armas não são carnais, as nossas armas são poderosas em Deus. Você está ouvindo aqui que em Cristo você pode vencer, você pode voltar a obedecer. Você tem que parar de viver na sua carne e investir o seu tempo numa busca para uma vida
intencional, dirigido pelo Espírito. Seja intencional nessa busca por Deus e pela ação e pela direção do Espírito de Deus na sua vida. Mas o único caminho que tem é você morrer para si mesmo e assumir uma postura de quem é filho de Deus. E a postura de quem é filho de Deus reflete o caráter de Cristo. Ele é o primeiro de muitos irmãos. Bora, não vai dar tempo. Aquele que ouve a palavra, mas não pratica, você já conhece esse versículo de cor, semelhante ao homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai, logo esquece a sua aparência. O homem que ouve, mas não obedece, é como alguém que se olha no espelho e vê tudo aquilo que precisa ser consertado. E depois ele sai e continua fazendo as mesmas coisas. Porque é como aquele que se olha no espelho e depois sai da frente do espelho e já não lembra mais aquilo que viu. Mas o homem, escute, mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Aqui pega nós um pouco, né? Aqui pega. O homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade. A palavra liberta. Mas para você ser livre pela palavra, você precisa fazer o quê? Obedecê-la. Você, o Vande ministrou que você precisa voltar ao seu estado original, lá em Adão, quando ele obedecia. Porque daí você passa de novo escute, você passa de novo a governar sobre todas as coisas. É restaurado ao estado original. Nada mais te domina. Você domina. Você responde não quando tem que responder não. E responde sim quando tem que responder sim. Você não é levado por amizades ruins. Você não se deixa seduzir por mulheres que desejam te escravizar. Você não se deixa escravizar pela pornografia do seu celular. Porque obedecendo a palavra, você se torna cada vez mais parecido com Cristo. E o poder dele é aperfeiçoado em você, naquilo que era para você ser fraco, você se torna. Mas é uma decisão que eu não posso tomar por você. Nós somos uma casa onde nós trazemos luz. Mas essa luz é para que você possa se enxergar na frente desse espelho e tomar as decisões que precisam ser tomadas, para que você se torne cada vez mais parecido com Cristo. Porque só pode herdar essa herança quem for parecido com o Filho, Jesus Cristo. Vocês estão comigo aqui ainda? A religião que Deus, nosso Pai, aceita como pura e imaculada é essa: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Você precisa conseguir decidir. O Vande falou isso aqui, né? Caramba, será que eu estou repetindo o que o Vande está pregando? Estou não, né? Você pode dizer lá no seu Instagram: não tem interesse, não tem interesse. Essa decisão é só para quem se esconde em Jesus e não confia em si mesmo.
Não vai nessa não, se eu quiser, não para, filho. Não para. Nossas armas não são humanas, não são carnais. A carne não se submete a Deus. É uma ruptura que tem que acontecer. Você tem que sair correndo igual José. É uma decisão. Não vai nessa não, deixa eu falar, não vai nessa não, a hora que se esquentar muito, vai embora, corre filho, corre antes. Vai nessa não. Uma vez tendo colocado brasa no seu peito, já era. Quantos estão entendendo? Mensagem ruim, né? Mas ela vai libertar você. É uma verdade. É uma verdade. E Deus tem te trazido aqui, tem te feito prosperar. Deus tem abençoado a sua vida. Mas Ele quer que você alinhe o seu coração ao dele. Vamos lá. 1 Pedro, eu não sei nem que hora que é, gente. Já vou encerrar. Vou mesmo, pode subir o louvor aqui, nós já vamos junto aqui. 1 Pedro, capítulo 1, verso 13 diz assim: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Estejam com a mente preparada. Seja firme. Aí ele fala: prontos para agir. Estejam alertas. E ponham toda a esperança na força do seu braço, na graça de Jesus. Porque a graça nos potencializa a dizer não. Bora. Aí o 14 diz assim: como filhos obedientes. Qual era a proposta para Adão? Obedecer. E agora ele está falando como filhos obedientes. Não se deixa moldar pelos maus desejos do passado. Há uma mudança dentro de você. É uma realidade assim que algumas pessoas não querem ver e não gostam nem de ouvir, mas é uma verdade. Quem é filho obedece a Deus no Espírito. E no Espírito você faz aquilo que precisa ser feito, não aquilo que você quer. Cristo venceu e percorreu o caminho de morte até a cruz, porque foi obediente até a morte, diz a palavra de Deus. Porque o Espírito tinha convicção de que havia um propósito que ele precisava cumprir. Da mesma forma sou eu e você. O Espírito de Deus testifica dentro de nós que existe um caminho a ser percorrido por mim e por você. Existem decisões que você e eu precisamos tomar. E não há nada que tem poder, que pode nos parar, se houver convicção no seu espírito. Se houver um propósito bem claro dentro de você, acerca de quem você precisa se tornar, você não negocia. Você faz aquilo que precisa ser feito, ainda que doa. Assim como Cristo cumpriu, com dores, o seu propósito. O 15 diz assim: assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo. Em tudo. Aí o texto que nós lemos no início diz assim, ó: cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo. Na santidade também nós devemos crescer.
Todos os dias eu preciso enxergar um aperfeiçoamento de Cristo, do seu Espírito em mim. Todos os dias eu tenho que olhar diante do espelho e ver as transformações que o Evangelho realizou em mim. Eu tenho que enxergar em mim uma evolução naquilo que é concernente a uma vida espiritual. Eu tenho que evoluir. Esse é o título dessa mensagem. Evolua. Você não pode ficar estagnado. Você tem que ver curas na sua alma acerca de feridas que foram abertas no seu passado. Você precisa ver Jesus curando você. E as coisas que te perturbavam não te perturbam mais, porque você está curado, você evoluiu. Uma vida espiritual, Cristo nos mostra que existe uma evolução. A palavra de Deus diz assim, que aquele que começou a boa obra irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus nosso Senhor. Você precisa enxergar esse aperfeiçoamento. As coisas que te irritavam, as coisas que te faziam sangrar, precisam ser curadas. Jesus não alimenta nenhuma carência nossa, Ele nos cura, Ele nos liberta das carências. Você precisa ver Jesus operando você. Você precisa enxergar uma evolução, um desejo, uma sede, uma fome por Jesus cada vez maior. Você precisa buscar a Deus cada vez mais. Você precisa enxergar uma evolução no tipo e no nível de relacionamento seu com a sua esposa. Você precisa enxergar que está amando cada vez mais. Você precisa enxergar uma evolução na educação dos seus filhos, na forma como você ensina os seus filhos. É uma vida espiritual, é sempre apontando para um crescimento. A luz do justo é como a aurora que vai brilhando cada dia mais, até ser dia perfeito. O nosso chamado é para a evolução. Nós temos que olhar para trás e ver que nós evoluímos. Porque senão nós estamos enganando a nós mesmos. Nós temos que olhar no espelho e ver o quanto nós crescemos em Jesus. O quanto nós crescemos em estatura. O quanto nós estamos mais maduros. Essa deve ser a direção da igreja de Jesus. Sejam santos porque eu sou santo. Estou ainda no 1 Pedro capítulo 1. Portem-se com temor durante a jornada terrena de você. Mano, esse texto aqui, eu quero só falar uma coisinha para você. Você ainda enxerga temor em você? Ou você continua fazendo as coisas do jeito que você quer, sem temer? Se esquecendo de que todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele com quem teremos que tratar. No dia a dia você ainda teme a Deus nas suas decisões? Na sua seleção de amigos você ainda teme a Deus? Nos seus relacionamentos você teme a Deus? Nos seus negócios você teme a Deus? Ou não há temor nenhum em você? E depois de uma palavra dessa você volta na segunda-feira fazendo as mesmas coisas, sem nenhuma evolução, sem nenhum crescimento, sem nenhuma transformação, sem nenhuma libertação, porque a palavra liberta. O conhecimento da pessoa de Cristo nos liberta. O conhecimento da pessoa de Cristo nos transforma. Cristo é o verbo encarnado, a própria palavra encarnada. Tudo aquilo que você lê na palavra, se você olhar para Cristo, você enxerga em Cristo. Há temor ainda no seu coração? Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata e ouro. Vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, mas foram redimidos pelo precioso sangue
de Cristo. Eu quero encerrar. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando o amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. Verso 24, toda a humanidade, ou seja, toda a carne é como erva, é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. A palavra de Deus no decorrer dos anos não vai mudar. É você que tem que mudar. Talvez você nem esteja gostando dessa palavra, mas não tem problema. Essa é uma verdade. E eu quero encerrar com Efésios 4, capítulo 4, verso 13. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Vocês enxergam aqui um apontamento para uma evolução? Vocês enxergam aqui que você precisa enxergar em você um crescimento, uma maturidade, você precisa evoluir. Porque todas as vezes você continua a mesma pessoa, isso não aponta para o evangelho que liberta e transforma. Aponta apenas para você. O chamado de Jesus é para nós evoluirmos, crescermos. Nós estamos evoluindo como um corpo, nós estamos evoluindo como uma denominação, nós estamos crescendo, está tudo acontecendo, estamos evoluindo, está sendo incrível. Mas a pergunta que eu quero que você leve para a sua segunda-feira é, olhando no espelho de manhã, eu quero que você responda se você é uma pessoa melhor do que era um ano atrás. Se você evoluiu no nível de relacionamento com o Senhor. Se você evoluiu no nível de relacionamento com o seu irmão. Se você evoluiu no nível de relacionamento no corpo de Cristo. Se você passou a ser um edificador do corpo de Cristo. Se você é edificado pelo corpo de Cristo. Ou se você continua apenas sendo um frequentante de uma igreja. Eu sei que a mensagem está meio pesada assim, né? Mas é algo que nós precisamos pensar. Domingo que vem é Natal, nós vamos ter culto aqui. Dia 25 de dezembro já, né? Domingo que vem, é isso mesmo? Vai ter culto aqui. Aí domingo que vem você vem e passa essa semana pensando. E domingo que vem você vem como quem deseja crescer e contribuir para a edificação da igreja de Cristo. Você ter algo para derramar. Você administrar uma herança. Você ter algo que pode transformar alguém. Você crescer e assumir as suas responsabilidades no corpo de Cristo, na igreja. E passar de novo a administrar algo que Deus tem para você quanto filho. Fique de pé. Adora Jesus.